Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês aqui sobre os 5 personagens esquecidos de One Piece. E vamos para essa lista, começar por esse que está aparecendo na capa, o Hannibal. Hannibal, ele era o vice-diretor de Impel Down, que acabou se tornando diretor após aquela falha do Magalhães de permitir que o Luffy, o Ace, o Bug, o Crocodile, entre outros personagens ali, né, outros piratas que estavam presos, escapassem e acabou se tornando ali diretor de Impel Down. E ele demonstrou ser bem honesto em relação à sua justiça naquela luta que ele teve ali contra o Luffy. E ele tem um poder que é bem interessante, que ele utiliza uma alabarda japonesa, né, que é essa arma aí que ele tá segurando nas mãos, e ele é capaz de criar fogo através delas, né? E ele demonstrou também ser um personagem aí muito durão e casca grossa, devido ao fato dele ter tomado uma surra, tá caído ali no chão para ele desmaiar e ter se levantado para continuar lutando contra o Luffy. Devido a ele ser um guarda da prisão, ele acaba não sendo assim tão relevante para a história e acaba se tornando um personagem esquecido aí, né? O nosso querido Eiichiro Oda. Agora indo para o nosso quarto lugar, a gente tem Chessmarimo. A história do Chessmarimo é o seguinte: antigamente ele era um guarda do rei o Apple, certo? Que acabou sendo derrotado pelo Barba Negra e acabou virando um pirata, né? O Apple juntamente levou o Chess como um pirata junto, e ele acabou sendo comido pelo próprio Apple. E ele foi comido juntamente com o Kuromarimo e combinou para criar um único guerreiro. E eles dois aí, eles acabaram se tornando essa figura aí meio bizarra, né? Uma fusão entre os dois. E acaba tendo um poder até que interessante, né? Onde ambos eles conseguem tirar várias armas do próprio corpo e eles tiram vários machados, arcos e flechas, né? Facões e por aí vai. E ele acaba sendo derrotado pelo Chopper, né? O Chopper ele evita os seus ataques com a Jump Point e bloqueia com o Guard Point. Destruiu os seus martelos com a Arm Point. E ele usou seu Brain Point para localizar o ponto fraco de Chessmarimo. Depois que o queixo de Chess foi identificado como ponto fraco, Chessmarimo foi derrotado pelo Kokutei Ruzil de Chopper. Não se sabe o que aconteceu com ele depois que Chopper o derrotou. Ele acaba sendo um personagem aí, né, que dificilmente vai voltar para a história, só se ele aparecer em um painel de jornal, mas nem isso deve acontecer, né? Também mais um personagem aí esquecido pelo nosso querido Eiichiro Oda, galera. E aqui em terceiro lugar, quem não se lembra daquela risadinha de Gekomori? Ele mesmo, galera, o Gekomori, pra quem não sabe a história dele, ele foi derrotado no passado pelo Kaido e acabou pegando uma depressão severa. Por isso que ele acabou criando aí a sua tripulação de zumbis, onde novamente ele acabou sendo derrotado pelo Luffy, né? Ali no arco de Tyler Bark, e derrotado mais uma vez no arco da Guerra dos Melhores, né? Onde ele acabou perdendo um de seus homens, né? O Absalom, que foi derrotado pela tripulação do Barba Negra, acabou o matando e pegando a fruta do Absalom, que era a fruta da invisibilidade, estando agora com nada mais nada menos do que o Shiryu da Chuva. E ele, por conta desses feitos aí, não se sabe o que aconteceu com ele na história. O último acontecimento que a gente tem dele, ele chegando na ilha da Colmeia. Ele foi lá para encontrar o Absalom, só que o Absalom já tinha morrido e ele acabou meio que lutando ali, né, contra outros personagens, mas não mostrou o desfecho dessa luta. Ele acabou também se tornando aí um personagem esquecido e com menos popularidade da história de One Piece. Ele mesmo, Gecko Moria. Eu acho que dificilmente ele vai ser relevante para a história, só se concretizar aquela teoria de que o Barba Negra vai utilizar os poderes dele para roubar a sombra do Garp e criar um pirata poderoso, né, por assim dizer. Então vamos ter que aguardar aí para saber mais informações ao desenrolar dele. Agora, em segundo lugar, o pirata menos relevante e mais esquecido da história, e também um vilão aí que eu acho que ninguém vai lembrar e ninguém se importa, é Rod Jones, galera. Também não vai fazer diferença nenhuma totalmente para a história, porque todo mundo sabe o que aconteceu com ele no final do arco da Ilha dos Homens Peixe, que de tanto ele ficar utilizando aquelas substâncias ilícitas, ele envelheceu a um ponto em que ele não tem mais força nem vitalidade. Então, se ele sobreviver ali naquela prisão, ele vai sobreviver não por muito tempo, né? E a história dele é a seguinte: o Rod Jones, ele é um grande homem-peixe tubarão branco e ex-capitão dos novos piratas, Homem-Peixe, e um ex-soldado do exército de Netuno. Ele é agora um admirador e crente militante das ideias de Arlong e o principal antagonista do arco da Ilha dos Homens Peixe. Exatamente por conta disso ele ficou utilizando aquelas substâncias que tem no tesouro de Tamatebaco, onde ele acabou envelhecendo a um ponto aí que ele não vai ser mais capaz de lutar juntamente com a sua tripulação.
E agora, em primeiro lugar, galera, mais ou menos importante, a gente tem o Monge Louco. É que vai a história dele, ele foi visto pela primeira vez tendo uma rápida luta com o Killer, piratas do Kid, que foram parados por X-Drake, antes que sofresse qualquer dano. Depois o Rogue foi visto descobrindo que um Tenryubito estava vindo para onde eles estavam, e apesar de odiar os nobres, ele consente com os outros piratas e cidadãos a se ajoelhar diante deles para evitar qualquer confusão. Mostrou respeito por Zoro por continuar de pé e quase matar um Tenryubito. Perguntou sobre a força do capitão do chapéu de palha para ter uma pessoa tão incrível que tamanha recompensa como seu subordinado. Quando viu a notícia que seria executado, não tirou o eterno sorriso do seu rosto, mas parecia perturbado. Quando Urogi soube que Luffy atacou um Tenryubito, chamou ele e seu bando de problemáticos, mas parecia impressionado com suas ações. Mais tarde foi visto lutando contra um dos pacifistas e, após ter apanhado bastante, pergunta se pode passar pelo QG da marinha pacificamente, mas acaba sendo jogado para o local onde Basil Hawks e Kizaru estão lutando. E quando X-Drake se junta à luta, o Rogue começa o seu contra-ataque. Ele invoca uma técnica parecida com o Doping, ele aumenta exponencialmente seu tamanho, fazendo estar à altura de Kuma. Ele consegue atacar o pacifista e arremessá-lo contra um prédio, mas ele é machucado por um raio laser que sai de sua mão. Um pouco depois, quando Drake está lutando contra o robô, o Rogue se descuida e não nota que Kizaru está logo atrás dele. O almirante o chuta e ele atravessa vários prédios de uma vez. Após a derrota de Hawks, apoio Drake, ele é visto sangrando e jogado no chão, só que depois disso ele se recupera. A gente vê ele meio que orando pelo Kaido ali na apresentação inicial dele. E também ele derrota um dos guardas ali, né, um dos filhos da Big Mom. E depois de que ele derrota um desses filhos da Big Mom pelo Kaido, não se tem mais notícias sobre ele, galera. Então ele acaba sendo um personagem aí esquecido pelo nosso Eiichiro Oda, mas na verdade ele não é esquecido por quê? Porque a gente já teve a informação sobre todos os supernovas, só tá faltando informações relevantes sobre ele. E acredito eu que agora no arco de Elbaf Supernova, o Rogue, o Monge Louco, será explorado. E existe a teoria de que ele se juntará a Enel na maior guerra que terá em One Piece. O que vocês acham dessa teoria? Vocês querem que eu trago ela pro canal também? Então deixa aí nos comentários. E também se vocês querem que eu traga a parte 2 desse vídeo, trazendo mais 5 personagens esquecidos de One Piece, deixa aí também nos comentários, porque o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer. Também de se inscrever no canal. Valeu, falou!